essa. Não suplicamos mais o auxílio dos santos anjos. A devoção aos anjos tem ficado obscurecida, esquecida. E essa é uma estratégia do inimigo de Deus, porque ele sabe que quanto mais distantes estivermos do raio de ação, de proteção, de iluminação dos santos anjos, mais vulneráveis estaremos à sua maléfica ação. Eu considero que essa aparição de Nossa Senhora ao beato, bem-aventurado Padre Luiz Eduardo Sestac, na França, deveria ser muito mais conhecida nesses tempos que nós vivemos. E quando Nossa Senhora aparece, ela mostra de fato para o Padre Luiz Eduardo Sestac que os demônios estão tendo uma autorização maior para destruir a fé pouco a pouco e a moralidade em toda a sociedade. E o padre, assustado com aquilo, pede a Nossa Senhora um auxílio, uma ajuda. Nossa Senhora diz: esse é o tempo de invocar os anjos, como nunca antes na história. Essa é a hora dos anjos e de invocar a mim como rainha dos anjos. E o padre, por causa daquela visão, disse: mas boa mãe, se Deus é tão bom, Ele não pode enviar os anjos, mesmo que as pessoas não chamem, não rezem aos santos anjos. E Nossa Senhora disse de uma maneira enfática: não, porque a oração é uma condição exigida pelo bom Deus, para que os santos anjos sejam enviados e venham em socorro do povo de Deus. É necessário rezar, é necessário invocar a Nossa Senhora com esse título de Rainha dos Anjos e se acostumar a invocar com mais frequência os santos anjos. Então o padre disse: pois então nos ensine, boa mãe, como nós podemos rezar aos santos anjos, como nós podemos invocar a Senhora e aos santos anjos nesses tempos difíceis. E a própria Virgem Maria ensinou ao beato Padre Luiz Eduardo Sestac esta oração da Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, oração que depois foi indulgenciada pelo Papa São Pio X, essa oração que até há pouco tempo era pouco conhecida, pouco rezada, mas nesses tempos Deus está levantando como nunca um povo que reza essa oração. Todas as noites de segunda a sexta-feira, são mais de 60 mil pessoas de segunda a sexta, toda semana, rezando o poderoso terço do combate e invocando essa oração. Imagino que são 60, 70, às vezes 80 mil pessoas clamando a multidão dos exércitos celestes. Eu tento olhar com o olhar da fé, uso a minha imaginação para enxergar o que os olhos não conseguem ver. Quantas legiões celestes são movimentadas quando o povo de Deus reza essa oração que Nossa Senhora pediu para rezar. Quantas bênçãos estão sendo derramadas no mundo, quanta reparação dos pecados, quantas desgraças estão sendo evitadas, quantos matrimônios estão sendo restaurados, quantos vícios estão sendo extirpados, quantos demônios estão sendo precipitados nos abismos e pessoas curadas e libertas, porque estamos fazendo o que Nossa Senhora tem pedido. Não aguenta mais